Oi, gente. A Ocilene não conseguiu, né, me conectar por lá. Então, eu vou tentar convidá-la aqui agora. Mas, de qualquer forma, se a gente não conseguir, né, fazer no formato de entrevista, aqui, Monique, eu vou, Ocilene Carla, vamos ver se não conseguir, eu vou fazer ela, vou colocar as perguntas, né, que ela já teria me passado. E aí agora acho que deu. Pois é. Agora acho que deu. Que peleja, né? É o estresse danado, né? Mas vamos lá antes que caia. Vamos lá. Então, Gente, Mara, a gente vai começar, tá tudo bem aí? Isso, tá tudo certinho. Né? Então, pronto, vamos começar. Eu vou pedir que você se apresente, né? Algumas pessoas não a conhecem, fala um pouquinho da sua trajetória, como é que você acabou, né? Culminou, na verdade, trabalhando nessa área, se aproximando dessa área das disfunções temporomandibulares. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu me formei, né, em fisioterapia no ano de 2007, já com quase 40 anos de idade. Minha primeira formação, né, foi em Direito. Eu trabalhei 22 anos como Direito em indústria, e chegou um momento da minha vida que eu tive vontade, né, de trabalhar na área da saúde. Foi aí que eu procurei a fisioterapia, me formei, e no final do curso, né, no último semestre, a gente teve a disciplina de disfunção temporomandibular. E os alunos assim não se interessaram muito, só eu e uma única colega na turma que achamos o tema interessante. E a partir daí eu já fui fazendo uma formação nessa área, mesmo antes de terminar a faculdade. Depois me especializei, né, em acupuntura. Depois fiz a especialização em farmacologia e clínica da medicina chinesa. Depois entrei para o mestrado na área de laser terapia, né? E depois eu fui trabalhando exclusivamente com DTM. Então eu trabalho exclusivamente com DTM e dor desde 2007, né? Então foi uma área, assim, para mim, bastante interessante. Tinha muito poucos fisioterapeutas em Belo Horizonte trabalhando nessa área, então foi bastante interessante, né? E não me arrependo de ter caminhado para essa área, não. Que bom. E hoje, né, você escolheu um tema que é algo bem... Polêmico. Polêmico, exatamente, né? Porque assim, a gente fala muito, todo fisioterapeuta, independente da área de cabeça e pescoço ou não, especialista em dor ou não, já ouviu falar alguma vez na vida, os próprios pacientes chegam para a gente falando do ponto gatilho, né? E durante muito tempo, você vai trazer isso inclusive na sua fala hoje, nós ouvíamos falar sobre essa condição do ponto gatilho enquanto uma abordagem periférica, e hoje você veio polemizar. Então a gente vai falar de algo que eu queria que você começasse trazendo para a gente o que é a síndrome dolorosa miofacial, o que é o ponto gatilho, também conhecido como trigger point. Ok. Eu falo que é um tema realmente complexo, né? Essas duas terminologias, síndrome dolorosa miofacial e ponto gatilho, trigger point, tudo isso se mistura muito, né? Quando a gente busca lá, né, na principal referência, na primeira referência, que é o livro, né, o Manual do Trigger Point, da Travell e do Simon, de 1999, ela classifica, né, ela conceitua, na verdade, a síndrome dolorosa, né, como algo que correspondesse a sintomas sensórios, motores e autonômicos causados pelo ponto gatilho, né? Então, na própria definição de síndrome dolorosa, estaria incluído aí a questão dos sintomas, né, que o ponto gatilho poderia estar produzindo,
né? Ela fala também que existe um significado geral para a síndrome dolorosa e um significado específico. Quando ela fala de significado geral, ela fala de como que é geralmente usado até pelos dentistas, né? É isso que ela coloca lá no livro, como uma síndrome de dor muscular regional de qualquer origem, de tecido mole, associada à sensibilidade muscular. E quando ela fala de específico, aí ela fala, né, que é o que ela trata no livro, é uma síndrome de dor miofacial causada por ponto gatilho, né, que corresponderia a um local de hipersensibilidade, hiperirritabilidade no músculo, e que poderia, então, modular funções do sistema nervoso central, né, e isso é que seria o assunto lá do livro dela, então, né. Quando eu fiz uma busca desses termos no banco de dados da Cochrane, eu achei 4 expressões. Disfunção miofacial, né? Disfunção dolorosa miofacial, aí o disfunção escrito em inglês, mas com I no início, né? Depois disfunção, a mesma coisa, dolorosa miofacial, só que escrito disfunção com Y. E nesse termo tem 42 ensaios clínicos controlados lá no banco de dados, nenhuma revisão sistemática. No primeiro termo que eu falei com I, não tem nenhuma publicação. Depois tem síndrome dolorosa miofacial, também sem nenhuma revisão, e 28 ensaios clínicos. E síndrome da dor miofacial. Aí tem 2 revisões, uma falando sobre toxina botulínica e outra falando sobre acupuntura. Então, veja que até mesmo, né, na Cochrane, quando a gente vai buscar pelo termo, tem mais de uma informação, né, mais de uma forma, mais de um termo lá, mais de uma expressão para definir isso aí, o que dificulta, às vezes, a gente tá definindo o que é uma coisa, o que é outra, né? E a importância também, né, de fazer esse passeio que você fez, na verdade, na busca de que diferentes grafias podem nos retornar diferentes resultados. Exatamente, né? E aí, quando eu fui buscar lá como que poderia ser definido, né, o ponto gatilho, porque quando a gente pega a definição de síndrome dolorosa miofacial, tem um material, né, os artigos do professor Robert Gevin, dizendo que não existe realmente consenso na literatura para a definição desse termo, né? Nem mesmo do nome, como a gente acabou de ver, nem mesmo assim, para você caracterizar que a pessoa tem uma síndrome, ela tem que ter quantos pontos gatilhos, tem que ser bilateral, tem que ter dor irradiada, enfim, não existe isso definido na literatura. E aí eu busquei, então, pela definição de ponto gatilho e encontrei, né, um consenso internacional que saiu agora em 2018. Esse consenso foi publicado, né, foi uma pesquisa do professor César Fernandes de Las Penhas e o Jan Damerholt. Esses 2 fisioterapeutas, né, quando a gente entra no site do Expertscape, o César Fernandes de Las Penhas é o pesquisador indexado lá com o maior número de publicações, né, quando você põe o tema síndrome dolorosa miofacial, né? Então, seria o pesquisador de maior referência no mundo. E ele, então, conduziu esse consenso, e a conclusão deles foi o seguinte, né? Eles começam tentando justificar por que de fazer um consenso. Justamente porque não há um consenso, né, sobre os critérios diagnósticos essenciais para diagnosticar o que seria um ponto gatilho, e o objetivo deles, então, era fazer um consenso internacional para que pudesse tanto definir o que é ponto gatilho, o que é ponto gatilho latente e ponto gatilho ativo, né, e como que seria, o que teria que estar presente para você fechar esse diagnóstico, né. Quando eles fizeram a pesquisa bibliográfica para iniciar, né, a pesquisa deles, eles fizeram um painel do tipo Delphi, né? Eles encontraram 19 critérios diferentes para diagnóstico de ponto gatilho, né? Então, eu falo que a situação é bem, se a gente pensar bem, se você pensar de uma forma bem simples,
quando você fala assim, a pessoa tem AIDS. Ok, tem AIDS, então eu tenho um conceito do que seja a AIDS, que é uma síndrome, né, de imunodeficiência. Eu sei que tem um vírus associado, e eu sei que tem um teste que eu faço e que se der um valor X, a pessoa tem aquele diagnóstico. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa para AIDS, é muito simples. Aquela pessoa que eu vou selecionar tem que compreender, né, tem que cair dentro desse critério e dentro desse diagnóstico. Agora, quando a gente fala de síndrome dolorosa, de trigger point, aí já não tem nem o que é, né? Nem como que faz esse diagnóstico, enfim, né? Tem que ter dor referida, não tem que ter o número X de pontos, não tem que ter. E aí você conduz toda uma pesquisa partindo de um conceito que ainda não tem, né? Não existe de forma, um acordo, né, na comunidade científica, e o trabalho vai ficando um pouco complicado em função disso, né? Bom, ele fez o trabalho em 3 etapas, nessa metodologia do painel de especialistas. Eles colocam umas perguntas para os especialistas que eles selecionaram no mundo todo, então foram 60 especialistas de 12 países diferentes. Eles pegaram, né, convidaram médicos, osteopatas, quiropratas, fisioterapeutas, e eles mandaram a pergunta, né? Olha, o que é para você ponto gatilho miofascial, como é que faz o diagnóstico e tal. Essas pessoas recebem essas perguntas e respondem de forma anônima. Então ninguém sabe o que o outro, quem foi que deu aquela resposta. Aí na segunda rodada todo mundo já teve acesso à resposta dos outros especialistas e pode reformular a sua resposta. E aí, quando tem um consenso de mais de 70%, né, das respostas estarem ok, coincidentes, aí você considera que aquilo ali está ok e vai, então, para uma terceira rodada. Só com aquilo que foi o que eles conseguiram acordar, né? Mais ou menos assim que funciona. Bom, no final, eles chegaram ao seguinte critério diagnóstico para ponto gatilho: teria que ter uma banda tensa, um local hipersensível e dor referida. Pelo menos esses 3 itens foram os itens que eles chegaram à conclusão, né, que deveriam fazer parte do diagnóstico, e para você fechar esse diagnóstico, 2 desses 3 itens teriam que estar presentes. Então, banda tensa, local hipersensível e dor referida são os 3 critérios, e você precisa de 2 presentes para poder ter, né, o diagnóstico. Com relação à dor referida, né, eles viram que ela também pode ser uma dor caracterizada como dor profunda, dor surda, formigamento e queimação, né, e quase 80% então concordou que pode ter outros sintomas e não somente dor. Por isso eles chegaram à conclusão que o melhor nome não é dor referida, e sim sensação referida, né. Perfeito. Depois, eles colocaram também que não esperavam um padrão de referência para um músculo específico, que é aquilo que a gente aprende, né? Daqueles mapas que tem lá no livro da Travell, e aquilo na prática eles não conseguiram, então, identificar aquela referência ali, né? Aquele trajeto de dor que estavam nos mapas. Seja, não houve uma boa reprodutibilidade, é isso? Não, não houve. Né? O que isso, então, no manual. Então, no consenso hoje, você não teria que ficar esperando, né, que fez uma pressão, né, uma compressão de um ponto gatilho que vai referir para uma área específica. Então, isso caiu, né, pelo consenso dele. Aí, depois, com relação à diferença entre ponto gatilho ativo e latente, eles chegaram à conclusão que a diferença é que o ponto gatilho ativo é aquele que, quando você faz o teste, né, o paciente percebe aquela sensação como algo que ele já sentiu antes. Que é a mesma coisa que tem no DC novo, né, que eles falam de dor familiar, né, reproduzir o sintoma familiar. E o latente, você faz o teste, o paciente tem ali a sensação, mas ele não sabia, né, que tinha esse ponto ali, ou que aquela área da região do corpo dele estava daquele jeito. Eu vejo isso de uma forma muito clara no consultório com relação à cervical.
Muitas vezes eu faço na anamnese a pergunta para o paciente, você tem dor cervical, tem algum desconforto na cervical? Ele fala que não. Só que aí na hora que a gente vai fazer, né, a palpação, ele fala assim, nossa, eu não sabia que isso aí estava desse jeito. Eu nem sabia que isso aí estava doendo, né? Então é bastante comum a gente ver na dor cervical isso aí na prática clínica, né? E a outra questão que é importante é que eles falaram que a dor espontânea, né, que é do ponto gatilho ativo, nem sempre ela tem que estar acontecendo no momento, né, da consulta. Por exemplo, é o exemplo que eles dão lá, um paciente com enxaqueca, que tem ponto gatilho ativo, mas que no momento da consulta ele pode não estar, né, durante um episódio de enxaqueca. Então, resumidamente é isso, o ponto gatilho ativo, né? Aquele que por estimulação reproduz uma dor reconhecida pelo paciente, não necessariamente tem que estar presente no momento do exame, e a dor espontânea, né? No exame, no momento do exame clínico, é isso que eu falei, né? Nem sempre é necessário. E o latente é aquele que vai reproduzindo um sintoma, mas que o paciente não vai reconhecer como um sintoma que ele já teve antes, né? Então, com relação à definição que a gente tem hoje, é isso. Agora você fala assim, então está pronto, está acabado? Não, isso foi só um consenso. Consenso é o primeiro passo. A gente faz o consenso e a partir daí começa a testar, né? Para ver se a gente consegue se esse consenso vai ser válido mesmo. Então, nós estamos na primeira etapa ainda, né? O consenso é novo, saiu no final de 2018. Nara, na sua opinião, enquanto clínica, pesquisadora, qual a importância de conhecermos esses termos, né, que você acabou de trazer agora para a gente? A importância é enorme, né? Porque é uma causa mais comum, né? É uma das causas mais comuns e mais negligenciadas aí de que chegam no consultório, né? A gente vê pacientes passando por intervenções e por tratamentos, e quando você vai fazer uma avaliação mais detalhada, a questão está lá no ponto gatilho, né? E também existe evidência de que essa disfunção pode ser primária, né? A pessoa pode não ter nenhuma outra causa, nenhuma outra fonte que esteja ali referindo ou gerando esse ponto gatilho, mas ela também pode ser comorbidade. Então, pacientes aí com problemas viscerais, por exemplo, endometriose, cistite intersticial, síndrome do colo irritável, dismenorreia, prostatite, né? Também osteoartrose do joelho, por exemplo, né? Um outro problema ortopédico. Esses pacientes podem ter trigger point, né? Nós tivemos um evento aqui da SBED em Belo Horizonte no final de 2019, e o presidente da SBED, né, ele foi o último a falar no evento, ele falou assim, né, todas as pessoas que foram convidadas para falar, obviamente, de dor crônica. Eu fui falar sobre dor crônica em pacientes com fibromialgia, que a gente tem um trabalho no Hospital das Clínicas, né, eu e a doutora Mabel atendendo esse tipo de paciente, e ele foi falar logo depois da gente, encerrou o evento, né, foi tipo um fórum. E aí foi uma jornada mineira, chama JOMED, né, de estudo da dor. E aí ele encerrou dizendo o seguinte, que todas as pacientes de dor crônica, sem exceção, têm dor miofascial, né, tem a presença dos pontos gatilhos. Isso me chamou muita atenção, porque veja que é um problema que está muito enraizado, né, na questão da dor crônica. E a doutora Thelma, que é uma ginecologista que foi falar sobre dor pélvica, também me chamou muita atenção a palestra dela, porque ela dizia o seguinte, ela abriu um atlas virtual e falou assim, olha gente, tudo isso aqui é músculo que tem no assoalho pélvico, né, no abdômen, na parte abdominal mais baixa, e as pessoas acham que mulher só tem útero, e só tem ovário e trompa, e é só isso que causa dor
Não, muitos desses músculos aqui têm pontos gatilhos, que então tem dor abdominal pélvica de difícil tratamento, que às vezes a gente tem dificuldade até de acessar esses músculos, e a dor está vindo de lá, né? Então, é um tema muito importante, né? Além disso, a gente sabe que essa atividade, né, nociceptiva lá do ponto ponto gatilho na periferia, ele estimula, né, uma sensibilização lá no corno dorsal da medula, podendo levar a sensibilização central, hiperalgesia e dor referida. Pode causar também fraqueza muscular sem atrofia, e isso é devido à inibição motora. E aí você fica pensando, quantas vezes a gente avalia um músculo, pensa, o músculo está fraco, vamos fazer reforço muscular, né? E não é essa a realidade, o músculo está inibido por causa do ponto gatilho. Tem até um estudo interessante que eles mostram depois da inibição do ponto gatilho de forma imediata o retorno da força muscular, né? Redução de amplitude de movimento, inibição recíproca prejudicada, e aí resultando em contração de músculos agonistas e antagonistas, então atrapalhando a motricidade fina, né, e a coordenação. E se você não tem coordenação, você não tem um bom movimento, e você tem maior chance de lesão articular, né, e perturbações autonômicas, né, levando então problemas de elevação de temperatura, arrepio, lacrimejamento, enfim, até disfunções autonômicas aí. E lá no fundo você tem um ponto gatilho mediando tudo isso, né? Então, uma coisa bastante importante a gente saber reconhecer e pensar como podemos tratar isso, né? Legal. E quando você traz nesse contexto, né, a definição, como eu reconheço, acho que o próximo passo de todo fisioterapeuta é, tá bom, agora que eu já sei o que é, mas como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou fazer o diagnóstico? Já que você acaba de trazer aí, né, são N possibilidades, não é apenas um ponto. Quando a gente pensa em a sua fala parece sua fala está ficando um pouquinho, cortando um pouquinho, mas eu entendi que você está me perguntando sobre o diagnóstico, né? Isso. Como é que eu avalio, Isso. né? Antes desse contexto que você trouxe. Então, aí voltando lá no consenso, né, do César Fernandes, ele fala de encontrar uma banda tensa no músculo, então, por palpação, né? Esse local tem que ter uma hipersensibilidade, ou seja, ele tem que reagir de uma forma exacerbada àquele toque, àquela palpação, e produzir a chamada dor referida ou sensação referida, como está no consenso agora. Pelo menos um desses 3 itens, né, deveriam estar no momento da sua avaliação presentes para que você possa dar um diagnóstico. A gente tem hoje, né, por exemplo, a questão da termografia. A termografia entrou alguns anos atrás, né, e tem, eu vou até, não sei, eu tô com medo de mexer aqui no celular e a coisa cair, mas assim, depois eu coloco as imagens para quem quiser. Essa live vai estar gravada e eu posso colocar isso lá no YouTube, né, os artigos. E então mostrando assim uns pontos, né, mais vermelhos na imagem de termografia, que teoricamente poderia corresponder aí ao ponto gatilho. Bom, nós não temos na literatura agora, né, atual, nenhuma revisão, ninguém conseguiu bater o martelo que a termografia possa realmente nos dar esse diagnóstico, né? A termografia parece bastante promissor, mas tem vários detalhes para você fazer um exame desse e que dificulta um pouco, por exemplo, até o que a pessoa comeu, né, naquele dia, se tomou café, enfim, algum alimento termogênico. Esperar que a temperatura da sala fique, né, numa temperatura, a pessoa chega numa temperatura e ela tem que igualar a temperatura da sala do exame para que você possa fazer o exame. E também você não consegue diferenciar de outras
condições, vou colocar assim, grosseiramente, uma espinha que esteja ali debaixo da pele, né? Pode parecer um ponto gatilho, você não consegue fazer essa diferenciação. Então, ainda não chegaram a bater o martelo, que é uma ferramenta que sirva para diagnóstico. Ultimamente a gente tem trabalhado aí para triagem, né? Tem uma pesquisa feita pelos pesquisadores da USP, né? O Haddad, que é o pesquisador principal desse papel, o papel de 2012, né? E que a pergunta era se a termografia serviria para diagnosticar ponto gatilho, e ele coloca na conclusão dele que sim, né? E daria até para ver a diferença entre ponto gatilho ativo e latente, mas a sensibilidade e a especificidade foi na faixa de 62,5 e 71,3, né? E para dor referida, e para dor local 43,6 e 60,6, respectivamente. E a gente sabe que tem que ser, né, a sensibilidade tem que ser maior ou igual a 70%, e especificidade maior ou igual a 95%, para que a gente possa considerar, né, esse diagnóstico como um padrão de referência realmente. Então, ficou muito abaixo, embora, né, ele tenha concluído que seria, né, seria útil para fornecer o diagnóstico, mas com essa especificidade e sensibilidade tão baixas, eu acho que só serviria mesmo para triagem, né? Tem uma outra linha, o pessoal trabalhando com câncer de mama, e aí, sim, no câncer de mama, eles têm feito não é trigger point, né? É uma coisa completamente diferente, mas eles têm feito uns modelos de computadorizados, enfim, né? Computacionais, que eles fazem lá umas referências matemáticas e tal, e estão chegando na possibilidade de fazer esse diagnóstico e depois confirmar, né, com o ultrassom, ou com a mamografia, né? Mas ainda está em andamento, também não dá para fazer diagnóstico ainda com termografia, não, né? Uma outra linha, para o Dr. Chan, que é um médico reumatologista americano, na verdade ele é indiano, né? Ele fez uma pesquisa usando o que a gente chama de microdiálise. Então, imagina o seguinte, ele conseguiu criar uma agulha, da espessura de uma agulha de acupuntura, com 2 canalículos dentro. Então, ele localizava com ultrassom com Doppler, com elastografia, e aí ele conseguia localizar onde estava o ponto gatilho, ia com essa agulha e fazia o que ele chama de microdiálise, que é injetar, né, uma substância inerte e aspirar pelo outro canal da agulha. Então, como se ele estivesse lavando o trigger point. E a pesquisa dele foi muito interessante porque, primeiro, falando só o que é essa elastografia, é um exame de ultrassom que eles usam geralmente para ver se tem nódulos, né, de fígado e na próstata, para identificar tumores. Então, esse exame, ele detecta o tecido onde ele está mais duro. E pelo menos em teoria, a região onde tem um ponto gatilho é uma região de maior rigidez, né? Então, ele adaptou lá o equipamento para ver em músculo. Então, a gente não consegue isso aqui no Brasil ainda, né? Eu até tentei com um médico aqui em Belo Horizonte que tem um aparelho de uma clínica que só mexe com ultrassonografia, nós testamos, mas a gente não conseguiu reproduzir os parâmetros dele com a elastografia. Mas, enfim, na elastografia, a imagem sai toda verde e aonde está o tecido mais rígido fica escuro, fica preto. Então, o Dr. Chan, né, fazia o agulhamento ali, fazia a lavagem, aspirava e ele avaliava o que tinha dentro, então, né, um ambiente bioquímico do ponto gatilho. E ele descobriu que dentro do ponto gatilho
tem uma enormidade de substâncias algogênicas, né? Substância P, breticinina, enfim. Muita coisa relacionada à dor crônica, inclusive, né? Muitos neurotransmissores relacionados à dor crônica. Agora, uma questão da pesquisa dele que me surpreendeu é que, quando ele avaliou pacientes que tinham pontos gatilho no trapézio, e depois ele avaliou, fez uma lavagem também lá no gastrocnêmio dessa mesma pessoa, onde não tinha nenhum ponto gatilho, ele fez aleatoriamente qualquer parte do músculo, que ele vasculhou o músculo e não encontrou o ponto gatilho no gastrocnêmio, ele também encontrou esses neurotransmissores algogênicos lá na região, né? Essas substâncias relacionadas à dor crônica, em uma quantidade menor do que no ponto gatilho, muito menor, mas que é uma quantidade que geralmente não é encontrada em pessoas que estão sem ponto gatilho. Então, mostrando aí uma questão não só local, né, mas uma questão mais distribuída aí no corpo como um todo, né? Então, bastante interessante aí essa pesquisa dele. Será que a gente já pode, a partir daí, falar que é o pulo do gato, né? Quando você trabalha com fibromialgia, você começa... Eu fiquei pensando, será que isso não explicaria, né? A questão da fibromialgia, essa dor no corpo todo, essa dor que espalha, que ora está num lugar mais forte, ora está em outro, né? Então, não poderia ser um gradativo disso aí, enfim, né? E o que é que a gente tem, uma Mara, gradação, né, Maia? Isso. O que é que a gente tem hoje de evidência com relação à abordagem terapêutica? Falando em tratamento, o que é que a gente pode pensar para Aí eu fiz de novo lá uma busca, né, no banco de dados da Cochrane para dar uma olhada. Busquei por aqueles diversos termos. Então, quando eu avaliei síndrome dolorosa miofascial, eu só encontrei toxina botulínica e a conclusão dos autores é que as evidências eram inconclusivas para apoiar o uso da toxina botulínica em ponto gatilho, na dor, né, na síndrome dolorosa miofascial, e que a qualidade, né, e a heterogeneidade dos artigos era muito grande, a qualidade não era muito boa, né, poucos artigos que eles conseguiram, só 4 estudos, então que não dava para bater o martelo. A segunda pesquisa era comparando a acupuntura com agulhamento seco para dor lombar crônica. Também não permitiu conclusão firme, né, de que nenhuma das técnicas aí fosse realmente boa. A acupuntura pareceu mais eficaz para o alívio da dor e melhora funcional do que se você não fizer nenhum tratamento, né, ou um tratamento de acupuntura falsa. Mas isso só a curto prazo. Tá? Então, resposta só a curto prazo. E a acupuntura também não era mais eficaz do que o agulhamento seco, né, e outras terapias adjuvantes aí. Então, falando que também que a maioria dos estudos, né, era de qualidade muito ruim e que precisava ver mais. Então, eu fiz uma busca usando a palavra temporomandibular, né, para ver aí o que a gente achava mais na nossa área. E aí teve um retorno de 13 revisões. Dessas 13 revisões, 7, né, haviam sido retiradas, e quando a Cochrane tira uma revisão, né, é porque ela considera que ela está desatualizada e que não atende aos padrões, né, metodológicos deles atuais, e ela precisa, então, ser revista. Então, de 13, eles tiraram 7. As que eles tiraram foi sobre artroscopia, ácido hialurônico, ortodontia, ajuste oclusal, terapia com placa, artrocentese e intervenções psicossociais. Foram as 7 que foram retiradas. Aí sobraram 6. Dessas 6, 5 não falam sobre o que a gente teria aí, né, o trabalho da fisioterapia. Então, uma era sobre DTM, osteoartrite, né? Então DTM articular, que não é o nosso tema aqui hoje, intervenção farmacológica, ortodôntica,
e intervenção psicológica, então sobrou somente uma, que era sobre manipulação e mobilização, né, da cervical para quem tem cervicalgia. E aí, essa conclusão dessa revisão dele é que a manipulação e a mobilização apresentaram resultados semelhantes para todos os resultados no segmento de médio, curto prazo, né, e intermediário. Então, médio prazo, né, imediato, curto prazo e um prazo médio. Mas que como existe um risco, né, um risco de efeito adverso, que é raro, mas que é sério, né, pode levar até a morte, então que seriam necessárias mais pesquisas de alta qualidade, então eles não estão recomendando que se utilize, né, até que a coisa fique mais aí evidente, né. Então, quando eu penso nisso, eu falo assim, gente, é uma coisa comum, tá no nosso consultório todos os dias, é a principal queixa do paciente, né, com disfunção temporomandibular, essa questão aí da dor miofascial, né, e a gente não tem conceito direito ainda, não tem revisões assim de grande porte, né, aceitáveis para falar sobre o tratamento, mas o paciente chega lá, né, chega lá para você tratar e você tem que tratar, e aí como que faz, né? Então, agora eu vou falar aqui, como dizia o Dr. Paulo Conte, a minha experiência, né, o que eu penso disso, e meu raciocínio é bastante simples com relação a isso. Eu não vejo, né, que o paciente faça essa contração muscular, mantenha o músculo ali contraído de forma sustentada, de forma voluntária, né? Isso acontece de forma involuntária, não é assim, passei raiva, deixa eu agora levantar o ombro, ficar com o ombro aqui porque eu estou com raiva nesse momento. Ou eu estou ansioso, deixa eu ficar aqui, né, apertando meus dentes, mantendo o meu masseter temporal, epitelioideu aqui tensos, porque eu estou ansioso. Não é voluntário, né, gente? É uma atitude totalmente, algo que acontece de forma completamente involuntária. Então, eu tenho um antigo professor que dizia o seguinte, quando você quer ganhar a guerra, às vezes não adianta falar com o general, você tem que falar com o soldado. Porque o soldado é que está lá na linha de batalha, ele é que vai disparar o tiro, enfim. E eu acho que aqui é a mesma coisa. A gente tem que falar com o soldado raso lá, que é o sistema nervoso autônomo. Porque o sistema nervoso autônomo, ele reage de forma imediata à situação. Se você está estressado, se você está nervoso, brigou, né? Está ansioso. A primeira coisa que você faz é mudar o seu padrão respiratório. Você começa a respirar mais rápido, né? Ninguém respira de forma ampla, tranquilo, quanto dá com esse padrão emocional alterado. Ok, então se você começa a respirar de forma mais curta, você aumenta a frequência respiratória, a frequência cardíaca vai seguir, né, o mesmo passo, que elas andam juntas, e o seu cérebro primitivo lá, né, a parte lá do seu sistema nervoso autônomo, entende que você está passando perigo, de forma automática também. Então ele acha que você está precisando ou lutar ou fugir. E como é que vão estar os músculos de quem está pronto para lutar ou fugir? Não vão estar relaxados, né? Então, falar com o paciente que ele precisa relaxar, que ele precisa descansar, enfim, isso pode ser. Ele sabe disso, o córtex, né, consegue compreender tudo que você está falando, mas não sabe como fazer. Mas talvez uma intervenção feita através da respiração possa reverter o quadro, né? E aí, como que seria isso? O paciente ser treinado a fazer pequenas pausas, né, durante o dia, fazendo respirações mais profundas, e um trabalho realmente de condicionamento. Percebeu que a musculatura está tensa, está com dor, está nervoso, para um pouquinho e faz uma pausa de respiração profunda, né? E aí você tem a reversão do quadro. Baixa da frequência respiratória, baixa da frequência cardíaca, o cérebro primitivo entende que você não está mais passando perigo, e ele recolhe os neurotransmissores que estavam circulando antes, que é a adrenalina e cortisol, né? Estavam lá circulando, preparando você para lutar ou fugir. Se você saiu dessa condição,
ele recolhe e a musculatura relaxa. Então, esse é um princípio, né, que a gente vai testar agora em pesquisa. Já encaminhei, né, o projeto lá para a USP de Ribeirão, a gente vai, provavelmente, ainda esse ano, vamos dar entrada, e a ideia é testar isso, falar com o soldado raso ao invés de falar com o general, para ver como que a coisa acontece, né? E aí nos abre um leque que, na verdade, né, é a grande dúvida de muitas pessoas. O ponto gatilho seria um fenômeno central ou periférico? O periférico. Então, na, na pesquisa lá do o César, né, fez uma publicação exatamente com esse título, em 2014, né, ele pergunta, trigger point miofacial, fenômeno central ou periférico? E ele discorre lá na publicação dele, num artigo de revisão, um artigo de revisão descritivo, mas é do cara que mais publica sobre esse assunto no mundo, né? Então não é algo desprezível. E ele fala, né, de pesquisas demonstrando, comprovando, né, essa informação acontecendo lá na periferia, aquela hipótese, né, de que você tem uma descarga de acetilcolina na placa motora, né, uma descarga lá adrenérgica, e aquilo ali acontece, vai produzir uma contração que vai produzir hipóxia, que por sua vez vai referir informação, né, para o cone dorsal da coluna e vai ser sustentado por arco reflexo. Então, tem essa teoria e tem estudos comprovando, né, essa ocorrência. Por outro lado, a gente tem também informações vindo do sistema nervoso central, né, que também estariam fazendo o caminho inverso, né? A gente tem da periferia sensibilizando o sistema nervoso central e o sistema nervoso central produzindo essa contração sustentada na periferia. Mas a conclusão dele, final, né, no artigo, ele descreve tanto, né, as pesquisas que demonstram aí a participação do sistema nervoso central, quanto as pesquisas que demonstram essa questão acontecendo na periferia. Mas, no final, ele chega à seguinte conclusão, né? Os dados disponíveis sustentam a hipótese de que o ponto gatilho, né, são uma fonte periférica persistente, né, de nocicepção, então, contribuindo para a propagação da dor e gerando dor generalizada, e a descoberta clínica de que quando você inativa um ponto gatilho, né, lá na periferia, você tem uma atenuação da sensibilização central, suporta, então, a hipótese de que o ponto gatilho é o fenômeno principalmente periférico. Então, a conclusão dele é que seria principalmente periférico. Mas, né, as pesquisas estão avançando, e que agora a gente tem essas pesquisas aí com neuroimagem, né, ressonância magnética funcional, e que é possível que a gente descubra também fenômenos centrais, mas que nesse momento, né, esse momento dele era 2014, a coisa continuava mais comprovada aí para uma questão periférica. Bom, aí eu vou concluir, né, eu tenho um e-book, quem quiser depois pode entrar aí na minha página do Instagram, lá na Bios, tem um link para baixar esse e-book que eu uso para poder estar mostrando, né? É uma história em quadrinhos que eu mostro para os pacientes. E ela começa assim, né? Os dentes conversando entre si, os dentes lá da mandíbula, da maxila, questionando, né? Os dentes da mandíbula, porque eles estão sendo pressionados, estão doloridos. E aí os dentes lá da mandíbula falaram, mas não somos nós, né? São os músculos que estão, os elevadores aí que estão mantendo essa contração e fazendo esse contato, a culpa não é nossa. E aí os músculos conversam entre si e falam, mas nós não fazemos isso sozinhos, é o sistema nervoso que está nervoso, que está mantendo, que está nos mantendo aí nesse trabalho contínuo o tempo todo. E ao mesmo tempo, a articulação temporomandibular começa a conversar, então, com esses personagens e diz assim, eu também estou sofrendo essa pressão toda, né?
Porque quando esses músculos contraem, eles me espremem aqui, meu disco já até saiu do lugar, né, escapuliu aqui, não quer ficar recebendo essa pressão toda, e eu tô aqui também morrendo de dor, já até queixei pro ouvido, né, e o ouvido responde lá que ele já perguntou pro otorrino, mas que o problema realmente não é no ouvido, enfim, eles vão lá conversando entre si, até que no final o problema chega lá, né, a origem está lá no sistema nervoso, e o sistema nervoso fala, eu realmente estou nervoso, e eu trabalho o tempo todo, eu não consigo mais dormir, enfim, então vocês têm que trabalhar também, mas pensando bem, tem alguma coisa que me faz ficar assim, né? Eu não fico assim do nada. E aí entra o pensamento. Então, é como se tudo começasse com um pensamento. O que seria lá o pensamento? Você lembra de alguma coisa, se preocupa, gera uma emoção, uma ansiedade, enfim, alguma situação, né, nesse sentido. Isso causa uma descarga, uma reação do sistema nervoso. E aí o sistema nervoso vai comandando todo o resto. Então, talvez, né, a questão da respiração ela é importante, é algo que a gente possa trabalhar de forma efetiva com o paciente, mas um passo mais acima ainda talvez seja controlar os pensamentos, né? Pelo menos até que o paciente consiga sair desse quadro de dor. Eu falo que não é para sempre, eu faço um acordo com o meu paciente por 15 dias. 15 dias ele vai prestar atenção também nos pensamentos e ele tem que avaliar de forma crítica. Isso que eu estou pensando agora, me ajuda ou me atrapalha a melhorar da dor, né? Então, se aquilo que ele está pensando atrapalha, ele fala assim, daqui a 15 dias eu volto nisso. Vamos tentar resolver o problema da dor primeiro. Então, essa é uma estratégia que eu uso com muita frequência, que a gente também vai testar na pesquisa, e que pelo menos assim, na prática clínica eu percebo que dá um resultado muito bom, né? Legal, Mara. Então a gente é tá isso, Ocilene. Perguntas aqui, né? Eu queria agradecer as pessoas que têm enviado perguntas, né? Que de certa forma estão participando. Reestrutura Físio trouxe uma pergunta que é bem interessante. Você tem a informação sobre trabalhos, né, exercícios específicos, aeróbicos mesmo, que tenha se mostrado efetivo, como em outras condições de dor persistente, na sua busca, né? Você encontrou? Sim, Ele fala, o trabalho... dos trabalhos do Lapenha, que foi, eu acho que é porque ele entrou depois, né? Aí ele perdeu essa parte, mas depois ele pode dar uma olhadinha lá, que a nossa live vai ficar gravada. Que esses trabalhos do Lapenha você já descreveu aqui. Obrigada. Sim, a gente tem sim, né, trabalhos mostrando a questão dos exercícios, e lá do grupo, né, do professor Dionísio, da Bélgica, no último curso que a gente fez com ele, ele disse o seguinte, que não precisa nem ser aeróbico, que precisa ser prazeroso, né? Você deve fazer coisas que você goste, tenha prazer de fazer, que isso é capaz de causar essa modulação aí do sistema nervoso. Uma outra coisa interessante que ele falou no curso era de colocar fotografias, imagens que te dessem, né, uma sensação boa, que você olhasse para aquilo e tivesse uma boa lembrança, enfim, né? Você gosta de pescar? Põe lá uma imagem daquele peixe que você pescou, né? A gente põe lá a imagem do dia do casamento, enfim. Enfim, essas coisas que te dão prazer de recordar, né? A gente tem muita capacidade de recordar, às vezes, coisas ruins, e ficar num processamento dessas coisas ruins, que é o tal do pensamento ruminante. A gente tem uma área, né, cortical chamada, uma rede grande, chamada DMN. Só para vocês terem uma ideia, essa DMN consome 40% da glicose, né, no cérebro. E essa área, ela é responsável para que você fique ali, quando você está lá de boa, você está tranquilo, recordando coisas agradáveis, ela está processando, é como se fosse o cérebro em stand-by. Só que a gente tem uma outra região, que é o córtex subgenual, que essa região, sim, ela é responsável, ela está ativa quando você tem que resolver problemas. E aí,
essa área, quando está ativa, você tem um problema, você começa a pensar nele. Se isso não se resolve, ou seja, se não tem uma solução para o problema e aquilo continua, essa pequena área sequestra a rede DMN. E aí você começa a processar constantemente o problema. E é como se você ficasse viciado em pensar uma coisa ruim, né? E isso, obviamente, causa uma descarga do sistema nervoso, né? Altera a sua respiração, altera os neurotransmissores que vão estar ali, né, circulando, e, obviamente, os músculos dessa pessoa vão estar mais tensos, né? Então, assim, o exercício ajuda, ver coisas agradáveis, né, também ajuda, interromper esses pensamentos ruminantes também ajuda, né? Com relação a isso, as pesquisas de neuroimagem estão começando a desvendar esse mistério aí. Né? Então, Mara, obrigada, viu, pela participação. Foi Obrigada a bem todos. esclarecedora, né? Se a gente pudesse assim fazer um resumo, a gente tem aí os aspectos periféricos e centrais, sim, tanto que essa última fala sua traz nessa abordagem, ela não pode ser só periférica, ela tem que realmente envolver esse indivíduo, né, em outras abordagens, em Sim, outras sim. perspectivas. Então, a atividade física, a respiração, a meditação, enfim, outros aspectos que fazem com que esse paciente ele venha a ter uma resposta muito melhor. O que eu vejo também, Alcilene, que às vezes, né, eu vejo as pessoas ou irem para o 8 ou para o 80. E aí falava assim, a questão aí da sensibilização tem a ver com o estado emocional e vamos trabalhar isso. E a gente não pode esquecer, né, que no paciente, principalmente o paciente com dor crônica, é um paciente que vem até você procurando uma ajuda, que você não pode quebrar a expectativa desse paciente. Né? Falar assim, olha, o problema está aí, é você que está pensando coisas ruins, seu músculo está contraído, respira aí, relaxa aí e se vira. Não é assim. Ele espera uma intervenção, né? Então, tem publicações aí mostrando que quando você faz, né, uma intervenção, você cria aquela aliança terapêutica com o paciente acredita que você entende o que está acontecendo com ele, que você reconhece aqueles sintomas que ele está relatando, e ele passa a confiar em você, você criou a aliança, 30% da dor crônica tende a se resolver somente com isso. Né? Então, a gente tem, sim, que trabalhar a questão periférica, né? Quando a gente pensa lá na embriologia, pele e sistema nervoso, né? Mesmo origem embrionária, quando você trabalha com massagem, eu gosto muito de trabalhar com Tuiná, que é uma técnica chinesa de massagem, né, para a área de cabeça e pescoço. Na China eles usam para insônia e para hipertensão, né? Então eu trabalho muito essa técnica com os pacientes e eu digo para ele o seguinte, olha, funciona imediatamente, funciona a curto prazo, mas não vai funcionar para sempre. Eu não posso conseguir, eu não vou conseguir manter os seus músculos relaxados para sempre. Você tem que fazer a sua parte, você tem que entender o que está acontecendo, ou seja, o paciente tem que entrar para dentro do tratamento com você. É como se fosse um barco e os dois têm que remar para o mesmo lado, os dois têm que estar dentro do barco remando junto. Aí a coisa tem uma chance melhor de dar certo. Né? Então, eu não mais sei. Uma vez, obrigada, Mara. Veja se tem aí só lembrando, pessoal. Sim. Só lembrando, gente, quem não pôde assistir, ou não assistiu a live toda, eu vou estar gravando, vou subir a live para o nosso canal lá do YouTube. Isso. E se quiserem algum dos artigos que a gente falou aqui, ou alguma outra informação que eu possa fornecer, a gente vai estar respondendo por lá e disponibilizando por lá também, é só vocês deixarem um contato, ok? Eu queria agradecer a atenção de todos, pedir desculpa aí pelo nosso início, que foi meio conturbado, mas no final deu tudo certo.
E fiquem atentos que essa semana a gente está aí com uma previsão de mais lives, né? Sempre falando sobre esse tipo de abordagem, né? Voltada aí para cabeça e pescoço, músculo esquelético, enfim, a gente vai estar divulgando Sim. no nosso canal, tá bom? No dia, sempre às 3 horas da tarde, né? E a Isso. gente está fazendo entre 2 e 3 lives por semana. Se vocês acompanharem aí a página do Instagram, a gente vai estar falando lá, ok? Então é Tá bom, isso. então. Você que Obrigada diz pela oportunidade. um beijo. Beijo. Tchau, Tchau. gente.